Beleza, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado gamer e por que as coisas são tão desproporcionais assim no Brasil, né? Porque os preços são tão impraticáveis, são tão impopulares, né? Buscar entender de fato o que faz as coisas chegarem pra gente de uma maneira tão cara, né? Geralmente a gente tem uma visão que é passada pra gente, né? Que as pessoas falam como se simplesmente fosse imposto, né? Um imposto sobre importação. É o que a gente escuta muito. Como se isso fosse a causa exclusiva da alta dos preços. Só que no vídeo de hoje a gente vai tentar mostrar que não, que é uma cadeia de elementos que fazem com que esse produto chegue no cliente final, que somos nós, consumidores, muito caro. Que chegam caro em todas as partes, né? No revendedor, no grande varejista, no revendedor, no médio, no pequeno e na gente, enquanto consumidor, né? E diante disso, a gente acaba muitas das vezes tendo uma percepção errada das coisas e apontando o erro, e cobrando soluções de quem não tem muito o que fazer, né? De quem não tem muito o que fazer. Né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a carga tributária no Brasil hoje ela é muito variável. Ela varia. Ela não é a mesma. A mesma carga tributária que você paga pelo seu computador, pelo seu console, pelo seu PlayStation 5, ela não é a mesma que você paga pelo seu pão de sal, por exemplo. Ambos os produtos o preço deles é baseado pelo dólar, porque existe o elemento da importação da matéria-prima nesses produtos, tanto pão de sal, né, no caso o trigo, e no caso os eletrônicos, os componentes eletrônicos dos consoles. Só que no Brasil existe o quê? Existe uma série de impostos que fazem com que a carga tributária ela seja de 30% a 40% nos eletrônicos. E nisso estão incluídos computadores, tablets, smartphones e os consoles. Né? E no caso dos alimentos, assim, né, nesse caso dos bens de consumo não duráveis, né, dos bens digamos, mais essenciais, a taxa de impostos é menor, ela incide de maneira menor. Isso é uma tradição histórica do Brasil. Né? A gente precisa lembrar que o Brasil é um país pobre. É um país pobre e herdou essa tradição, né, de colocar menos impostos nos bens mais essenciais, digamos assim. Só que acontece que o quê? Acontece que houve um processo de evolução, né? O país evoluiu e a reforma tributária, o avanço tributário não veio, não aconteceu. Então a gente precisa entender isso, que a carga tributária ela não é única, ela é diferente para diversos setores da economia, né? E no caso dos eletrônicos ela varia de 30% a 40%. Né? Então a gente tem esse primeiro fato, né? Essa carga tributária fixa de 30% a 40%. É importante falar também que essa carga tributária ela não é só da importação. Dentro dela tem vários outros impostos. Tem o IPI, que aí está diretamente relacionado com a industrialização, o ICMS, que é um imposto que vai para o Estado, o IPI vai para a União, o ICMS vai para o Estado, tem o PIS e o COFINS, que são outros impostos que incidem sobre a circulação de mercadorias, que vão também para a União. Então, quer dizer, você tem essa divergência, né? Os impostos eles acabam indo para a União, para o Estado e, consequentemente, para os municípios. Então, há essa divisão de impostos, né? Não é só um setor da sociedade que pega esses impostos, são vários impostos
que incidem em diferentes esferas sociais. É importante falar isso também. E um outro mito que precisa ser quebrado é de que a carga tributária no Brasil ela é alta. Se você for comparar o Brasil com países de primeiro mundo, você vai ver que a carga tributária do Brasil é bem parecida com esses países. Em alguns casos até menor. Né? Não vou entrar no mérito aqui de como o serviço público é prestado. Não estou entrando nesse mérito, isso aí já é outra questão, né? Muito diferente. Mas a carga tributária do Brasil ela é praticamente idêntica à da Inglaterra, que é 32% do PIB. Os Estados Unidos é 24,5% do PIB. Noruega, Suécia, os países escandinavos é 40% do PIB, a carga tributária. Então, esse mito de que o Brasil é só imposto, é o maior pagador de imposto do mundo, isso é mentira. É lógico que quando a gente vai olhar em como é a conversão desses impostos em serviço para a população, aí a gente vê o problema. Né? Vai olhar o que é o sistema de saúde público da Inglaterra e vai olhar o que é o sistema público de saúde no Brasil. Né? São coisas assim. Extremamente complicado. Né? Não tem nem comparação. Mas aí que está a questão, né? Quando a gente olha para isso, a gente fala o seguinte: o PlayStation 5 ele está a $500 nos Estados Unidos. Ele está a $500 nos Estados Unidos. E o salário médio nos Estados Unidos é $1.100. Sendo que no Brasil a gente tem o PlayStation 5 a 5 mil, 6 mil, 4 mil, não sei, vamos colocar 5 mil. E o salário mínimo é R$1.045. Ou seja, enquanto o salário médio americano é $1.100 e a gente tem um PlayStation 5 a $500, enquanto que no Brasil é o que? O salário mínimo é R$1.000, R$1.050 e a gente tem um PlayStation 5 a R$5.000. Por que isso acontece? É mais uma questão do esqueleto dos tributos no Brasil. Porque o Brasil acontece o quê? Acontece que o imposto no Brasil, essa questão quando eu falei do 32% do PIB no Brasil, esse dinheiro vem muito mais do consumo do que dos bens. Né? Os imóveis, os carros, a renda das pessoas, das pessoas, dos multimilionários, né? A taxação, o que se cobra de imposto sobre renda, a tributação de renda no Brasil, ela é muito baixa, né? Comparada com os Estados Unidos, por exemplo. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, lá a tributação sobre veículos de luxo, sobre bens de luxo, é muito maior, o que faz com que o quê? Com que o país consiga arrecadar essa porcentagem de imposto que, de certa forma, é parecida com a do Brasil, mas sem o quê? Sem afetar os consumidores. No Brasil, não. No Brasil, o que tem o quê? O imposto ele incide de maneira muito mais forte no consumidor. E o reflexo é esse. Né? E o reflexo que a gente tem é nesse sentido. Né? Que a gente tem uma carga tributária que, de certa forma, é parecida com os países de primeiro mundo, só que a forma com que se arrecada ela é diferente no Brasil. Enquanto que no Brasil você arrecada ela colocando imposto sobre bens de consumo, nos países desenvolvidos, mais desenvolvidos e mais ricos, não. Você arrecada essa parte do PIB de imposto tributando a renda, fazendo tributo sobre renda, sobre bens físicos, né? Bens de valor, casas, carros luxuosos e etc. Tributação de renda. Né? E aí a gente chega nessa questão, né, de que isso é uma questão histórica no Brasil, isso é uma questão histórica. Se você for parar para pensar, né, desde o lançamento não sei qual foi o primeiro console, né, console de primeira geração, acho que foi o Atari não foi. O Atari foi segunda geração, né? Eu não sei qual foi o primeiro console da primeira geração no Brasil. Não sei. Mas enfim, desde lá dos anos 80, produtos tecnológicos, de maneira geral, eles nunca foram acessíveis ao grosso da população.
né? A população média brasileira, a população... Eles nunca estiveram acessíveis, eles foram sempre tido como bens superficiais, né? A trajetória dos preços é essa. Se a gente for pegar, por exemplo, o lançamento do PlayStation 1, por exemplo, né? O valor dele era R$ 600, quase 3 vezes o quase 4 ou 3 quase 4 vezes o salário médio da época. O PlayStation 2 quase 3 vezes o salário mínimo da época. O PlayStation 5, né, quase 5 vezes o salário mínimo da época. Então isso é uma coisa histórica. E aí a gente vem a tentar fazer então essa conversão simples, né? A conversão direta, que é uma conversão direta e simples, mas que não é suficiente para a gente entender por que o mundo gamer é inacessível, é tão excludente e tão inacessível assim para a gente. E se a gente for olhar, então, fazer a conta simples, né? A gente tem a Sony vendendo o PlayStation 5 a $500, certo? A cotação de hoje, o dólar a R$5, 5,6, sei lá, 5,10, não sei quanto que tá, mas coloca R$5, né? A gente tem então R$2.500 mais 40% de impostos. Isso daria R$3.500, né? Colocando então a incidência já fazendo a conversão direta, que ela não é a ideal para entender isso, né? O que tem que ser feito não é a conversão direta. Tem que ser levado em consideração a taxa de câmbio e tal, esses outros elementos, mas fazendo essa conversão direta e a incisão da média de impostos, você teria o preço de um PlayStation 5 saindo a R$3.500. Aí coloca o lucro, os custos operacionais da empresa, isso não chegaria a R$5.000, a 6, 7 mil reais, né? Que é o preço praticado de mercado. E aí, nesse momento, fazendo essas contas e entendendo o esqueleto da sociedade brasileira, principalmente, que a gente entende por que os preços praticados são tão inacessíveis para a classe média, né? Por quê? Porque a gente olha para o Brasil e entende que o quê? Entende que existe uma pequena parcela da população, né, que tem uma renda mensal muito alta, uma renda per capita muito alta e que ela está disposta a pagar o preço praticado pelo mercado, o preço praticado pelas grandes varejistas, né? Essa parcela da população está disposta a pagar isso. Mesmo se a gente for olhar, né, o que seria o preço justo, né? Como calcular o preço justo, né? Pensando aí a incidência, a conversão do dólar, a incidência dos impostos, os custos operacionais, de fato não chegaria ao preço de mercado que está hoje, seria bem menos. Só que como o Brasil é um país que apresenta essas distinções de classes econômicas muito grande, existem setores da sociedade que fazem com que esse sistema funcione. Existem setores da sociedade que fazem o quê? Que fazem com que esses preços se tornem acessíveis para esses setores. E as empresas o quê? Elas ofertam. Se elas têm demanda, elas vão ofertar o quê? De acordo com extraindo o maior lucro possível, né? Se eu oferto um produto com preço X e ele não sai, e ele não tem demanda para ele, eu automaticamente reduzo o preço dele. Agora, se eu oferto um produto a preço X e ele é vendido, não tem por que eu abaixar o preço dele do nada, né? Não tem. Então, pensar o mercado gamer é pensar justamente isso, né? Que ao longo da história do Brasil, ele foi visto como algo supérfluo, né? Como algo de lazer, algo supérfluo, que de certa forma, né?
Hoje nem tanto, hoje o mundo gamer gira bilhões e bilhões de dólares, mas ao longo da história do Brasil, os eletrônicos, né, os consoles, os aparelhos de lazer, eles foram vistos como bens não essenciais e, de certa forma, essas práticas, essa incidência alta de imposto, ela aconteceu, né, ela acontece, mas principalmente o que de fato se mostra o grande problema é o que é as grandes revendedoras, elas ofertarem o produto por esse preço, por um preço alto, além do mercado. Se a gente for olhar hoje, o Brasil é o segundo país do mundo que paga mais caro por um PlayStation 5, só atrás da Argentina. A questão é que tem demanda. Essa oferta que as grandes varejistas colocam, desses valores muito além muito acima da conversão direta e dos custos operacionais que incidem sobre o produto, você tem o quê? Você tem uma parcela da população brasileira que está descolada da nossa realidade de classe média, que está descolada da realidade do brasileiro médio, que está disposta a pagar. Né? E supre o quê? E supre a oferta desses grandes varejistas. Então o que acontece é isso. Então é muito comum a gente olhar hoje no Brasil e ver que um dos consoles mais populares é o Xbox 360, né? Um console de 12 anos, 12, 15, 16, não, 16 ou 15 anos, quase. Isso explica muito isso, né? Então entender essa questão do mercado gamer, assim, não deve ser feito somente com pensamentos rasos, assim, né? De, o imposto. Né? Não, o imposto existe, a gente viu que ele é praticado de maneira errada, que ele influencia sim no preço alto, mas tem o quê? Tem fatores da estrutura social brasileira, né? Que são muito mais pesados e são muito mais difíceis de mudar, né?